Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui com o Diogo, que ele é formado em educação física, porém, ele é muito eclético e ele também fotografa, que é um grande hobby dele, e isso é muito interessante. Diogo, muito obrigada por ter aceito o meu convite para fazer essa O entrevista. Eu prazer estou é muito meu. feliz. Eu acompanho seu trabalho pelo Instagram lá do Ilha Fotografia e eu acho incrível como você homenageia o nosso bairro, né? Uma coisa muito linda, eu não tinha visto antes. E é isso, muito obrigada. Quando se a gente puder Ah, conversar, você me avisa. eu fiquei super feliz pelo convite também, e eu acho que é uma forma legal da gente contagiar outras pessoas a olhar para o seu bairro. Acho que essa é uma das primeiras coisas, olhar para o seu lugar, olhar para o seu dia a dia, e também para a gente poder, de repente, motivar outros fotógrafos a começar a fotografar também. Com certeza. Para começar, eu queria saber, assim, quando você decidiu fotografar, o que te motivou a começar a fotografar? Bom, eu fiquei pensando nisso e eu tenho uma história com a fotografia. A gente vai amadurecendo e vai percebendo essas coisas ao longo dos anos, né? Que a gente vai crescendo e vai identificando isso no nosso passado. Mas eu lembro que eu comprei uma câmera digital. Eu não fotografava com filme, a não ser fotos de família, né? Nossas famílias sempre tiveram ali uma câmera e a gente acabou usando, mas já comecei a fotografar com uma pequena câmera digital, que na época eu até falava, brincava muito, que era uma câmera que tinha me custado R$ 100, dessas câmeras pequenas, tipo o Cybershot, essas que todo mundo teve. E um amigo viajava muito, ele trouxe para mim, e eu adorava aquilo, andava com a câmera para cima e para baixo, e a minha vontade sempre foi registrar o dia a dia. E aí, olhando hoje o que eu faço no meu Instagram lá, do Ilha Fotografia, que é esse registro do bairro, esse registro diário, eu já fazia isso comigo mesmo, assim, nos lugares por onde eu passava. Se eu estava pela ilha, eu fotografava pela ilha. Se eu estava num encontro de família, eu fotografava o encontro de família. Mas tudo sem muita pretensão. Era bem amador, assim, mas o que me motivou mesmo era o dia a dia. Eu tenho uma conexão bem forte, assim, com o cotidiano. Legal, Eu muito acho que interessante. eu vou te surpreender agora, que eu acho que você não sabe, mas vou aproveitar para deixar esse tom de surpresa. Mas eu ando de skate há 20 anos, eu sou skatista, e aí a gente tem uma conexão, acho que com a cidade diferente. Então, desde lá de trás, eu sempre tive essa conexão com o cotidiano e com a cidade, com o andamento das coisas, sabe? O skate tem muito a ver com isso. Mas eu não posso falar muito de skate, que senão a gente vai ficar aqui em um devaneio só. Não, mas é muito interessante, né? E é o que a gente, quando a gente fala de skate, né? A gente fala de movimento, é tudo muito ligado ao urbano. E eu percebo o quanto você gosta de observar as coisas na rua, sair fotografando. E o que eu acho diferencial, assim, que a próxima pergunta já é sobre o Ilha Fotografia, é que você coloca toda uma sensibilidade. Parece que você está lendo ali a mente das pessoas que te acompanham, né, no Instagram. Você não simplesmente tira uma foto, você pega, interpreta, coloca a sua emoção ali e também joga, às vezes, perguntas para as pessoas. Eu acho que isso é o fundamental, Hum, né? A fotografia despertar alguma coisa no fotógrafo e, consequentemente, despertar no público. Eu acho isso incrível, assim, é muito bonito. que legal. E aí, quando você. É, Oi, pode falar, desculpa, te interrompi. não, isso é um pouco até despretensioso, Lara, mas a fotografia em si, ela traz isso ali já no natural. Quando a gente está ali atrás da câmera, antes mesmo da foto se concretizar, a gente está percebendo o que está acontecendo. Então, muitas vezes o que eu mostro ali no meu Instagram é uma memória do que eu estava presenciando no ato do registro, no ato do fotografar. Então, é como se eu voltasse ali atrás antes de fazer o post e aí revirasse ali aquela memória rápida e fosse o que estava acontecendo ali, Uhum. qual era o cheiro daquele lugar, sabe?
mas nem sempre dá para mostrar o cheiro, mas é só mais um detalhe que compõe a fotografia. E eu tento parecer isso, mostrar isso ali através do Instagram. Ah, que É mais ou legal. menos assim. Interessante. Agora é assim, a pergunta que eu mais quero fazer. Quando você decidiu fotografar a ilha, né? Como tem sido esse processo? Aí eu queria que você falasse um pouquinho a sua relação, sua história com o Instagram do Ilha Fotografia. Bom, então, eu já, antes de ter o Instagram do Ilha Fotografia, eu já fotografava muito a ilha. Porque quando você começa a estudar fotografia, uma das coisas que te permite evoluir, crescer, é fotografar mesmo, colocar em prática. Então, eu comecei a sentir necessidade de colocar em prática o que eu estava estudando. Então, essa foi a primeira coisa. E aí, nem sempre a gente consegue ir para um lugar que a gente considera bonito. Então, quando a gente pensa assim, eu vou numa viagem e eu vou levar minha câmera e vou fotografar muito. Mas, para a gente praticar o que a gente está ali estudando, precisa ser uma coisa muito mais rápida, mais fácil, porque senão você coloca alguns obstáculos e acaba não praticando. Então, eu comecei a sair com a minha câmera mais aqui pela ilha. Então, já tinha essa história do skate, voltando nele. Então, comecei a fotografar porque estava sempre de skate pela rua. Então, tem esse aspecto urbano e principalmente dessa evolução, desse aprendizado. Então, comecei a testar conceitos de luz e sombra, geometria, assimetria, são coisas que a gente vai estudando ao longo da fotografia e comecei a tentar identificar aqui na ilha um pouco disso, para que eu pudesse colocar em prática. Quando eu fui ver, eu já tinha um acervo grande de fotos da ilha, e sem me dar conta, assim. E aí foi a hora que eu falei, acho que eu devo abrir esse Instagram de maneira bem relaxada, assim, não tenho nenhum compromisso em fazer aquilo gerar lucro nem nada, é mesmo pela minha paixão. E aí acabou unindo essa história da prática, do aprendizado da fotografia, a essa paixão que a gente tem pela ilha, porque a gente mora. Eu nem sei se você mora aqui ainda. Mora na ilha? Moro no Jardim, perto da Praia da Ah, Beca. então, a gente tem a gente não se dá conta, às vezes, que a gente mora num lugar tão bonito. E é isso que me vem à cabeça sempre. Eu falo assim, nossa, como a gente tá bem aqui, somos privilegiados. Eu gosto sempre de falar isso. E aí, essa minha necessidade de praticar começou a me trazer esse outro olhar, de coisas que a gente já tem no nosso dia a dia, mas a gente não percebe, passa-se despercebido. Uhum. E a fotografia pode trazer isso à tona, assim, mostrar para a gente que a gente está, que a gente vive aqui nesse lugar, mas que a correria deixa tudo escurecido. Às vezes a gente entra e sai da ilha e não percebe o quanto ali é bonito, ou a gente vai correr na Praia da Bica e não percebe o pôr do sol, e não percebe uma sombra, uma flor. Então, isso tudo começou a me encantar muito. E aí foi a hora que eu decidi abrir o Instagram. E foi, para mim, ainda eu faço isso ali diariamente, mas é incrível, é uma boa terapia, posso dizer assim. Eu Legal, gosto muito. eu gosto também, assim, eu tenho uma pequena relação, pequena não, né? Grande relação com a fotografia, porque assim, eu tenho formação em publicidade e uma das Aham, matérias que a gente tem 2 anos, digamos assim, estudando fotografia. Fotografia publicitária, né, que são os produtos, e a fotografia independente. E aí, a que primeira legal. coisa que quando assim, eu tive aquela vontade de pegar e falar assim, gente, eu tenho que começar a treinar, que foi o que você falou, fotografia é prática. Se você não praticar, não adianta ficar só lendo sobre. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que, sei lá, talvez ir pro quebra-coco ou ali pra Praia da Bica, ver um pôr do solzinho. E assim, às vezes você fica tentando procurar tão longe, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, quando eu for viajar, eu vou carregar a câmera, vou fotografar a Europa toda, por exemplo. Mas às vezes a gente se esquece dos pequenos detalhes, né? São as pessoas, Sim, é a paisagem. Então,
Eu fiz uma sessão de fotos muito legal lá no Jardim Botânico, maravilhosa. Mas aqui na ilha Olha, mesmo dá para você. Nossa, se você for tirar um dia todo, você não consegue fotografar toda a beleza que tem aqui na ilha, né? Porque tem muita coisa. tem Apesar do seu muita lugar grande, coisa. tem muito lugar bonito, as árvores bonitas, pôr do sol é lindo, as pessoas também, né? Eu acho que aqui as pessoas são muito acolhedoras, então você Sim. fotografar aqueles momentos ali de união também eu acho muito bonito. Eu adoro fotografar, por exemplo, falando aí um pouquinho do que é o dia a dia, eu adoro fotografar na feira. Sim, Justo por isso, assim, quando eu estou ali na feira, tá todo mundo numa energia tão incrível. Os vendedores estão super simpáticos, receptivos, tem um andamento ali, tem um ciclo entre as barracas, as pessoas se encontram na feira, tá todo mundo muito feliz, tem muita cor isso. e, nossa, a feira é incrível, eu adoro. Eu também Hoje, acho com a pandemia, eu tenho fotografado pouquinho, estou até com medo, assim, ainda, saio de máscara e tal, mas tenho fotografado bem menos. Estou sentindo muita falta de ir para ir curtir mesmo e sair para fotografar muito. com certeza. E aí, Diogo, vamos para a terceira. Assim, o que que inspira você no processo criativo? A gente sabe que fotógrafo geralmente tem referências, né? Você tem alguma personalidade, assim, algum fotógrafo que te inspire? Ou você vai pegando referências aleatórias e vai montando o seu processo criativo? Não, tenho sim. Hoje, para não ser muito redundante, vou fazer até assim. Ó, não sei se dá para ver aqui atrás tem uma foto de skate Sim. e não é minha, é a foto de um amigo. O nome dele é Júlio Tio Verde e aí ele fez essa foto, enfim. É, o skate é uma inspiração e os fotógrafos que rodeiam todo esse cenário. A fotografia de skate ela tem uma característica marcante assim. Então, hoje eu tenho um grande fotógrafo que eu comecei a curtir muito ele, chamado Flávio Samelo. Ele é um fotógrafo de skate e passei alguns anos aí onde já trabalhando muito, você não consegue estar mais tão presente do skate em si, do concreto, mas o skate está sempre com a gente. Tanto é que eu estou falando de skate aqui há um tempão já. E eu comecei a assistir muita coisa na TV, porque o skate começou a popularizar e a gente, graças a Deus, começou a adentrar esses assuntos. E aí tem um programa no canal Off chamado Pela Rua, onde ia um videomaker, o fotógrafo, e eles iam identificando ali o dia a dia do skatista. E aí eu pude estar mais próximo desse fotógrafo e acabei que a minha fotografia foi indo para um caminho sem muita pretensão, bem próxima da dele, assim. Comecei a curtir tanto, você começa a consumir muito, e aí quando você vai ver, você está com algumas características. Então, hoje posso dizer que no meio do skate, o Flávio Samelo. E a outra coisa que é muito ligada à minha fotografia, que é a fotografia de rua. Hoje eu tenho consumido muito isso, ainda mais agora com o Instagram, que a gente pode conhecer artistas do mundo todo. E tem um fotógrafo de Londres, que eu acho incrível. O nome dele é Sean Tucker. E ele está sempre passeando por Londres, que é uma cidade, digamos, escura. Então tem muita questão de luz e sombra. Tem uma questão ali das pessoas estarem mais, como dizer, mais individualistas. São menos calorosos. Então, a rua em si, o retrato da rua, ainda é um retrato muito individual ali desse cotidiano, e ele acaba mostrando isso de um jeito muito incrível para mim. Então, são dois nomes que hoje eu acabo sempre pensando em fotografia e pensando neles. E de duas situações que acabam se complementando, que é a fotografia de skate, que muitas vezes acontece na rua, e o skate é oriundo das ruas mesmo, e essa fotografia de rua,
que para mim é incrível, assim, tem esse ar de espontaneidade, tem a necessidade de documentar uma situação, algo que está ali acontecendo, ou mesmo o registro daquele cotidiano que daqui a algum tempo ele vai se transformar, vai mudar, e aí essa foto ela vai dizer muito de quem eram aquelas pessoas, o que estava acontecendo naquele momento. Eu acho que isso é incrível também. Então, esses dois nomes e esses dois aspectos, a fotografia de skate e a fotografia de rua. Que legal. Tem uns fotógrafos que eu acompanho muito, né? Assim, foi o que você falou, Instagram hoje em dia é mais fácil, né? Você acompanhar. E aí tem um que eu não sei nem se ele tem Instagram ainda, que é um fotógrafo lá de Recife, que ele é muito crítico. Olha. É Matheus Beltrão o nome dele. E ele fotografa justamente pobreza, desigualdade social, ele vai para as ruas, ele fotografa aquilo que ninguém quer ver, né? Porque geralmente quando a Sim, gente pensa em fotografia, a gente pensa no belo, né? Pelo menos há um tempo sim, atrás a gente pensava assim. Hoje em dia, a fotografia é um grande objeto de crítica social e ele faz muito isso. E por um outro lado, tem um tipo de fotografia que eu adoro, que é completamente diferente, que acho que é fine art, né? Que você tem sim. ali toda uma edição para parecer uma coisa meio renascentista, parecem quadros, e é a Quasar. Eu adoro Parece um ela também, tô quadro. louca, se ela quiser que eu entreviste ela, tá ela aqui. Porque ela é realmente incrível, assim, o trabalho dela. Ela não só fotografa, ela trabalha figurino e ela ainda edita perfeitamente. Então eu gosto de trabalhar com esses contrastes, sabe? Acho que o Matheus Beltrão, Que se legal. ele tiver Instagram, vale a pena você olhar, porque ele também tem essa visão mais urbana, né? Ele é bem crítico. Bacana, bacana. E aí, Diogo, eu queria saber o seguinte: eu sei que a gente tem, né, o Ilha Fotografia, mais ou menos, dá para saber, eu pelo menos, né, tenho uma ideia do que você quer passar, você quer mostrar a ilha, mas para as pessoas que não sabem, né, e também tirando um pouquinho essa parte do Ilha Fotografia, o que as suas fotografias querem transmitir? Assim, qual é a mensagem? O que você mais gosta de fotografar? Bom, vou dividir em duas aí, Lara. Assim, o que eu quero passar antes de tudo com Ilha Fotografia é sempre mostrar algo que passa despercebido no nosso bairro e assim valorizá-lo. Então, acho que essa é a coisa mais importante. E, de certa forma, como muito fácil a gente dirigir as nossas publicações ali, muitas vezes levar a atenção para algo mais divertido, para algo mais descontraído, menos pesado, porque a gente está vivendo num mundo, num momento, principalmente, muito difícil. E aí ter as redes sociais para ver algo bonito, para ver algo descontraído, tirar o centro da atenção das coisas ruins, é uma coisa que está sempre na minha cabeça. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. O que, o que eu gostaria mesmo o que eu gosto mesmo de fotografar ainda é a rua, conforme eu falei. E eu acho que tem todo um lado artístico ali que muitas vezes a gente acaba não percebendo, assim, e aí para uma coisa mais técnica. Então, a rua tem uma questão muito grande de luz e sombra, que isso me encanta demais, estar na rua e perceber isso. É o que eu mais gosto de fotografar, posicionamento das sombras, a geometria, as linhas e formas com que isso se, se complementam ali com a cidade e as pessoas. Eu gosto muito de fotografar gente ali. Aqui na ilha eu acabo não botando muitas coisas, até por conta de privacidade, direitos autorais e tal. Apesar da gente estar num local público, né? Tem sempre umas questões mais delicadas em fotografar pessoas. Mas eu gosto muito disso, sim. Então, o que eu mais gosto de fotografar é a rua e essas nuances técnicas, fotográficas mesmo, que elas me permitem encontrar. Então, acaba virando um desafio ali para mim. Então, quando eu estou fotografando normalmente, por exemplo, eu gosto de sair sozinho
para que eu não tenha distrações. Então, eu acabo ficando eu e minha câmera. E, às vezes, eu vou dar um exemplo para quem está assistindo não mora na ilha, mas eu paro num centro aqui da ilha que é um caos, que é o famoso Cacuia. Muita gente passando, moto, carro e tal. E às vezes eu paro numa das calçadas, encosto numa parede e fico com a minha câmera, às vezes horas ali. E olhando tudo, identificando essas luzes, essas linhas, essas pessoas que estão interagindo ali com a cidade. E isso me encanta muito. Então, dessas duas situações, o Instagram para a gente tirar a atenção do que está acontecendo de ruim e, de repente, transmitir isso de uma maneira mais leve. E o que eu mais gosto de fotografar ainda é esse street, a rua mesmo. E eu acho incrível. É o que eu mais Legal, gosto. legal. Quando eu acompanho fotógrafos no Instagram, eu vejo muitos com essa pegada street, né? Porque é o que eu falo, né? Antigamente que eu falo, poucos anos atrás, né? A gente via muita gente ainda querendo só fotografar o belo, o pacato. Sim, Hoje em dia a gente quer o caos, né? A gente quer que a fotografia provoque o outro. E quando você falou do Cacuia, me veio assim, o Cacuia não dorme, né? Você chega lá às 6 horas da manhã, vai embora 10 horas da noite, gente trabalhando, é muito movimento, mas é um movimento gostoso, né? Porque você vê ali sim, muita gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e eu costumo dizer que quando você está distraído que você pega os melhores momentos. Eu não gosto muito de foto assim de estúdio, em que você tem, faz uma pose, não sei o quê. Não, eu gosto de uma coisa mais descontraída, assim, quando realmente a pessoa não está preparada para aquilo, você pega um momento incrível, né? E eu acho que o Capoeira realmente é um bom exemplo, não só assim a gente pegar paisagens, mas a gente pegar também cada movimento das pessoas, né? Eu acho sim. incrível, eu também amo, assim. Quando tiver a possibilidade, eu vou lá, pego minha câmera e vou lá fotografar também. Qualquer hora, se eu não, eu gosto de fotografar sozinho, mas não quer dizer que eu não gosto de estar com pessoas. Claro. Mas já vou estender um convite para qualquer hora a gente sair juntos e fotografar mesmo, assim, aqui Vai pela ser ilha. uma honra. Vai ser uma E honra. dá para perceber um pouquinho de como é o processo. É um processo meu, não quer dizer que ele seja certo ou errado. A fotografia tem disso, assim, tem essa permissão, essa licença. Isso é bacana também. E é bacana quando eu consigo falar isso ali no Instagram. Às vezes eu conto uma história de uma fotografia, de como aquilo aconteceu ali, e eu vejo que a galera que está interagindo, que está ali assistindo, que está acompanhando o Instagram, eles gostam muito disso, assim, de como aquilo, nossa, que história legal, onde foi isso? Pô, foi ali na Ribeira, nossa, não imaginava que tinha isso ali, e aí isso é bacana. Que legal. Não, com certeza, gente, depois da pandemia, ou com as coisas melhorarem um pouquinho, a gente marca assim. Porque um vai dando referência para o outro, ideia para o outro, né? Eu acredito nessa troca. Com certeza. E, nossa senhora, já tá na última pergunta, Diogo. Tá passando por rápido. Muito rápido lá. Meu Deus. Se pudesse definir fotografia em uma palavra, qual seria? Então, essa é a mais difícil. Mas eu acho que hoje criatividade, criação, vou botar assim, falei duas já, expressão. Tá bom, tá ótimo, tá valendo. Mas eu acho que tem a ver com essa parte criativa e para a gente poder extrair ali o que a gente está vendo. Nem sempre a gente tira uma foto e nem sempre dá certo, assim, parece que é tudo muito mágico, mas a gente precisa ali de estudo e de tentativa e erro. Mas a gente criar na fotografia algo que permita contar essa história com uma única imagem. Então, esse processo de criatividade ali, de criação, ele é muito incrível. Então, se eu tivesse que definir uma palavra, acho que criação, criatividade já é algo que define bem. Perfeito, concordo. E realmente, você passar a mensagem toda que você quer numa foto é difícil, é uma coisa que você ficar falando, né?
E às vezes a É, pessoa fala, né? Faz um vídeo explicando e não passa tanto quanto uma fotografia, né? Então é isso, perfeito. Diogo. Como eu falei, eu tô assustada, que passou muito rápido. Foi tão legal aqui que a gente acabou finalizando, né? Que bom. Mas é isso, Diogo. Eu queria agradecer mais uma vez. É uma honra, assim, já estou querendo te Muito entrevistar há um obrigado. tempão, porque eu admiro o seu trabalho e eu vou aproveitar, inclusive, para colocar o link. Se você me permitir, eu coloco o link do Ilha Fotografia. Lógico, Para as pessoas que lógico, não pode conhecem botar. a ilha ou para as pessoas que vivem na ilha apreciarem todas as suas fotografias. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Foi incrível. Eu assisti outras entrevistas. Quem estiver assistindo a gente pode ir lá ver os outros capítulos Obrigada. aí das entrevistas. E eu acho que essa troca, essa energia, esse conhecimento, a gente tem que passar mesmo. E teu projeto é incrível. Estou muito Muito feliz. obrigado. Muito obrigada. É uma honra te ter aqui, tá bom? Tá bom. Até a Beijo. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.